E aí, fera? Na aula de hoje, a gente vai abordar um ponto muito importante, que são os principais biomas brasileiros. Por que é importante a gente estudar esse assunto? Porque ele tem uma relação direta com a climatologia. Então, a climatologia afeta na vegetação, e a vegetação nada mais é do que o reflexo das características climáticas. Nós vamos estudar aqui e nós vamos perceber principalmente qual é a diferença, por exemplo, de vegetação para bioma. Tem diferença? É claro que tem. O que é uma vegetação? É você analisar simplesmente os aspectos vegetais, o tipo de planta, o tipo de folha, a profundidade da raiz, o tipo de copa. Você analisa a planta como um todo. Quando você fala em bioma, você está analisando um conjunto de elementos naturais, onde você analisa a planta, analisa o solo, analisa o relevo, analisa, por exemplo, o clima. Claro que sim, porque pensa comigo, se eu tenho uma árvore muito grande, ela tem uma raiz muito profunda. Então, obviamente, se eu tiver uma floresta, como por exemplo a floresta amazônica, é natural que eu tenha um solo profundo, para que as raízes tenham para onde ir. Percebe? Se eu tenho, por exemplo, uma vegetação seca, uma vegetação que não se desenvolve, é exatamente por conta das condições climáticas. E aí eu estou falando no primeiro exemplo de uma floresta amazônica e no segundo exemplo, por exemplo, como a caatinga. Percebam que a caatinga é desse jeito e a floresta amazônica é desse jeito exatamente por uma série de elementos que se interligam, como solo, clima, relevo e etc. Ok? Então eu vou sair aqui do vídeo para que a gente possa dar continuidade. Bom, meu fera, então o que é que acontece aqui? Nós temos os principais biomas brasileiros e aí a gente vai precisar fazer uma análise primeiro conceitual, tá certo? Para depois a gente ir aprofundando e vendo a localização. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso aí. Biomas são grandes estruturas ecológicas, olha que informação importante. São grandes estruturas ecológicas. Quando a gente diz estruturas ecológicas, nós estamos analisando o que eu acabei de falar a respeito de bioma. É uma análise de vários elementos integrados, com fisionomias distintas encontradas nos diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos, está vendo aí como temperatura e umidade, e as formações vegetais relacionadas, por exemplo, à latitude. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que a gente não vai analisar apenas a planta, mas nós vamos analisar tudo aquilo que interfere diretamente na vegetação, ok? Então, vamos seguir. Aqui você tem alguns biomas brasileiros. Floresta amazônica, floresta pluvial costeira, chamada de floresta atlântica, chamada de mata atlântica, floresta ou mata das araucárias, também chamada de mata dos pinhais, o cerrado, pampa, caatinga, floresta ou mata dos cocais, chamada de babaçoais, vocês vão entender por quê. O Pantanal mato-grossense, os manguezais. Poderíamos acrescentar aqui, por exemplo, a mata ciliar, que é a mata de galeria, que elas são aquelas que se encontram nas margens dos rios, ok? Mas vamos aqui analisar essa classificação. Então veja que no mapa do Brasil você tem tudo que eu acabei de citar e a localização, tá vendo? Floresta amazônica, na Amazônia você tem floresta dos cocais, que a gente vê onde se localiza, o cerrado, caatinga, zona costeira e marinha, que no caso são os manguezais, e por aí vai. Nós vamos aprofundar e explicar cada uma delas, beleza? Então, vamos primeiro para a floresta amazônica. Toda vez que você estiver estudando sobre um determinado bioma, é muito importante que você saiba a localização. Por quê? Porque quando você sabe a localização de um determinado bioma, você vai ter noção, por exemplo, qual é o tipo climático. Dependendo do tipo climático, você sabe se chove ou não. Se você sabe que o local é de chover, então você já vai ter noção que a vegetação ela tende a se desenvolver. Então ela tende a ser uma vegetação de grande porte. Se é um local que não chove, então você vai ter a noção de que ela não vai se desenvolver. Então ela vai ser uma vegetação de pequeno porte. Então essas classificações de porte, grande, médio ou pequeno, têm uma relação direta com o clima, com o solo, para que a gente possa entender. Então tem aí, localiza-se na região norte do Brasil, e aí eu quero fazer um complemento, tá certo? Ela se localiza predominantemente, tá certo? Predominantemente na região norte. Por que predominantemente na região norte? Porque quando você vai analisar a localização
da floresta amazônica, ela vai pegar em um pedacinho do Maranhão. Aqui, ó. Vai pegar na parte oeste do Maranhão. O oeste do Maranhão faz parte do Maranhão. E o Maranhão faz parte de onde? Do Nordeste. Percebe? Então predomina na região Nordeste. Se você for analisar também, a floresta amazônica ela pega o Mato Grosso. Percebe que ela se localiza em outros estados de outras regiões. Então, quando ela diz assim, localiza-se na região norte, é importante que você tenha esse conhecimento, viu, fera? De que é predominantemente na região norte. Precipitações pluviométricas superior a 1.800 milímetros por ano, ou seja, é uma região que tem chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo de todo o ano, que é uma característica do clima equatorial. Floresta apresenta diversos estratos. Parou aí. Olha o que ele está dizendo. Vamos fazer uma observação aqui. Floresta. Então ele já está dizendo que a floresta amazônica ela é rotulada como uma floresta. E toda vez que você ouvir essa expressão floresta, você já tem uma noção que é uma vegetação de grande porte. E quando a gente tem uma vegetação de grande porte, nós chamamos de arbórea. Beleza? Arbórea. É uma vegetação de grande porte, beleza? E quando eu digo que uma vegetação é de grande porte, eu não estou dizendo que a árvore é grande, mas eu estou dizendo que eu tenho uma grande biodiversidade. Biodiversidade. Por isso que ela diz aqui, ó, a presença de diversos estratos. Sabe o que é estrato, gente? É o tamanho. Então você vai ter árvore pequena, você vai ter árvore média, você vai ter árvore alta, você vai ter árvore, por exemplo, com raízes mais profundas, você vai ter plantas com folhas largas. São várias características diferentes. Então, uma floresta, ela necessariamente precisa ter uma grande biodiversidade. E essa biodiversidade faz com que existam vários tipos de plantas, de folhas, de troncos, de alturas. Então é por isso que ele diz que a presença de diversos estratos significa dizer várias alturas diferentes. Então você pode, por exemplo, encontrar uma árvore assim. Você pode encontrar uma árvore mais baixa. Você pode encontrar uma árvore com uma outra característica. Então perceba que essa diferença de altura é o que confirma a biodiversidade, beleza? Isso é uma característica bem marcante das florestas, tá bom? Aí ele continua dizendo, o estrato mais alto localiza-se a 30 e 40 metros acima do solo, é só para reforçar o tamanho, apresenta raízes tubulares, responsáveis pela sustentação das plantas. O que é isso? Tubular, lembra o tubo, ou seja, são aquelas árvores que têm a raiz grossa, que tem o caule e o tronco grosso, não é? Que dá sustentação a essas árvores muito altas. Porque imagina uma árvore de 40 metros de altura com um tronco bem fino. Fica complicado, você pode até existir, mas fica complicado. Lá você tem essas de troncos grossos. A árvore mais conhecida na região é a seringueira. Sim, a seringueira... você já estudou história, né? Você sabe que ao longo do período colonial nós tivemos aí a exploração das seringueiras no norte do Brasil, não é? E aí na história do Brasil você já deve ter ouvido a expressão drogas do sertão. É uma expressão para dizer as especiarias da região norte. Essas especiarias da região norte, né? O principal, você tem o látex. E o látex é a matéria-prima da borracha. E de onde tira o látex? Tira o látex da seringueira, dos seringais. Ao longo da história do Brasil, tivemos aí o Tratado de Petrópolis, que foi um acordo entre Brasil e Bolívia para fazer uma nova delimitação territorial. E por que isso aconteceu? Porque houve uma exploração brasileira de seringueiras na Bolívia. Aí, para evitar um conflito, um problema geopolítico, fizeram uma nova divisão territorial. Aquelas terras da Bolívia que o Brasil estava explorando, as seringueiras, o látex, que era importante para poder produzir borracha na indústria de automóveis, por exemplo, ficou fazendo parte do Brasil. E aí o Brasil começa a ter um território novo, que é o estado do Acre, beleza? São abundantes também as epífias bromélias. Aí seria interessante, a título de biologia, você ver o que são as epífias bromélias. São plantas que se desenvolvem uma em cima da outra, tá certo? Em ecologia, a biologia especifica maior. E aí ele vem dando algumas informações, gente, que são também de curiosidades. A título de prática na prova, seja da UPE,
seja do Enem. É muito difícil você encontrar nas questões de geografia perguntando exatamente detalhes sobre qual é o animal, qual é o tipo de planta. Então aqui ele diz, a região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, é só para reforçar a biodiversidade. Por ali circulam 324 espécies, biodiversidade. Vivem cerca de 25% da população primata, ou seja, ele está falando aqui da fauna da região, tá certo? Está falando aqui das espécies de animais, dos tipos de animais, então isso é uma característica muito grande da floresta amazônica, tá bom? Com relação ao peixe de água doce, encontra-se tantas espécies, o Rio Negro pode ser encontrado 450 espécies, que na Europa não se encontra mais de 200. Então veja, a biodiversidade é tão grande da fauna amazônica que tanto de água salgada, quanto de animais terrestres, quanto de água doce, você tem uma grande biodiversidade, o que marca. Olha, são tantos animais, é uma área tão grande, tão vasta, que essa floresta vai até para outros países, tanto é que essa Amazônia que a gente está falando é a Amazônia legal, é a Amazônia brasileira. Há espécies que nem catalogadas foram ainda, exatamente por conta dessa grandiosidade da floresta amazônica. Beleza? E aqui você tem, ó, as epífias, tá vendo? É uma planta que se desenvolve em cima da outra. Você tem aí raízes tabulares, tá vendo? Que são esses troncos grossos para poder dar sustentação. Aqui você tem algumas concentrações indígenas, porque essa região da Amazônia é uma região que tem muitas concentrações indígenas. Antes da gente ir para um outro bioma, eu preciso fazer um aprofundamento aqui de alguns pontos. Primeiro, não está no slide, mas você que está estudando pode anotar. A floresta amazônica se localiza numa região de clima equatorial, ok? Se é numa região de clima equatorial, então chove muito. Então a planta precisa se adaptar a essa quantidade de chuva. Então toda a vegetação ela vai ter que se adaptar a alguma coisa. A floresta amazônica ela vai ter que se adaptar a muita chuva, a muita umidade. E quando isso acontece, nós chamamos essa vegetação de higrófila. Vou só colocar o higro, tá? Higrófila significa dizer que ela se adapta a muita chuva, beleza? A floresta amazônica é uma vegetação de grande porte, não é isso? É uma vegetação que tem uma grande biodiversidade. Então a gente vai colocar algumas informações. Primeiro, se ela é de grande porte, a gente já viu que ela é arbórea, beleza? Se ela tem uma grande biodiversidade, então você tem várias plantas diferentes, não é isso? De estratos diferentes, não é assim? De tamanhos diferentes. Então nós vamos chamar elas de heteróclita. Heteróclita. E por que eu chamo de heteróclita? Porque hétero significa diferente. Então se as pessoas, por exemplo, se envolvem com pessoas de sexos diferentes, são heterossexuais. Se você tem características diferentes, são heterogêneas. Como as plantas são diferentes, então essa vegetação ela é heteróclita. Então você tem aí, higrófila se adapta à chuva. Arbórea é uma vegetação de grande porte. Heteróclita significa dizer que tem uma grande biodiversidade. Tranquilo? Nessa biodiversidade você vai encontrar folhas largas. Você vai encontrar um tipo de folha que é muito larga. Então, quando você encontra essas folhas largas, vou apagar aqui para a gente fazer novamente, você vai ter folha chamada de latifoliada. Por que late? Porque esse late significa grande. Então, quando você está estudando, por exemplo, espaço agrário, você sabe que uma grande propriedade de terra é um latifúndio. O dono de uma grande propriedade de terra é um latifundiário. Então, quando você tem folhas largas na floresta amazônica, essas folhas são latifoliada. O foliada é de folha, o late de grande. Então, folhas grandes e largas, latifoliada. Vejam quantas características e nomes técnicos você está vendo. Você está vendo que ela é arbórea, é um nome para grande porte. Ela é higrófila, ela se adapta a muita chuva, beleza? Ela é heteróclita por conta da grande biodiversidade. Você tem várias plantas com estratos diferentes. Você tem folhas grandes e largas, latifoliadas. Então você tem aí 4 expressões técnicas sobre a floresta amazônica. E essa floresta é tão grande que ela vai se dividir em 3 partes. Lá na Amazônia você tem uma parte mais baixa, que geralmente ela é alagada, vive permanentemente alagada dentro d'água, aí nós chamamos essa parte de igapó. Você tem uma parte que tem uma altura um pouco maior, que ela não fica dentro d'água, mas quando chega o período das chuvas,
principalmente no inverno, você tem o aumento do índice de chuva, aumenta o nível do rio e essa partezinha que está mais alta se alaga também. A diferença é que a parte mais baixa, ela é definitivamente, ela é alagada. Ela é permanentemente alagada. Essa outra, que é um pouco mais acima, ela fica temporariamente alagada na época das chuvas. Beleza? É chamada de mata de várzea. E existe uma parte mais alta ainda da Amazônia que ela não fica alagada de jeito nenhum. Então essa daí é a mata de terra firme. Então deixa eu tentar fazer um desenho aqui para que você possa mais ou menos ter noção. Então você tem aqui na Amazônia uma região mais ou menos assim, ó. Beleza? Vou tentar fazer aqui para facilitar a sua vida, viu, fera? Então você aqui tem planta aqui em cima. Vamos colocar outro tipo de planta aqui e vamos colocar outro tipo de planta aqui. 3 tipos de plantas diferentes. E aqui agora eu vou colocar o rio. Perceba que essa parte aqui de baixo, perceba que essa parte aqui, ó, está dentro d'água, tá vendo? Então aqui é Igapó. Agora, quando chega o período de chuva, o nível do rio aumenta, aí a água vem aqui para cima. Então vai alagar essa daqui, mata de várzea. E essa daqui não alagou de jeito nenhum, terra firme. Então aqui é Igapó, essa daqui é várzea e essa daqui é terra firme. Então a floresta amazônica se subdivide em 3 partes. Igapó, áreas mais baixas e permanentemente alagada. Mata de várzea, que está numa parte mais alta, mas que fica alagada temporariamente. E você tem terra firme, que é aquela que não alaga de maneira nenhuma. Tá bom? Para finalizar a explicação da floresta amazônica, que é uma das principais florestas que tem, a gente precisa fazer uma observação aqui. Qual é a observação? Essas duas, que é a mata de Igapó e a mata de várzea, elas ficam dentro d'água, não ficam? É comum uma planta viver dentro d'água? Não. É comum uma planta viver e receber água pela chuva. Não é assim? Ela vai ser aguada, ela vai ser irrigada pela chuva. Quando você tem uma planta que vive dentro d'água, isso não é comum. Então, toda vez que uma planta viver dentro d'água, seja permanentemente ou temporariamente, nós chamamos essa característica de hidrófila. Hidro. Lembre da expressão hidro. Quando você vai usar uma hidromassagem, você fica dentro dela. Quando você faz uma hidroginástica, você faz uma ginástica dentro da piscina. Então, hidro significa dentro d'água. Então, quando eu digo que uma vegetação é hidrófila, significa dizer que ela vai se adaptar a uma região alagada, a uma região inundada. Beleza, gente? E uma outra coisa, esse bioma vem sofrendo muito desmatamento, né? Por conta das atividades agropecuárias, por conta de infraestrutura, urbanização. Então a floresta amazônica, as queimadas, tudo isso vem contribuindo para reduzir esse bioma que é tão importante para o nosso ecossistema. Então a floresta amazônica vem sofrendo sim desmatamento por conta dos interesses econômicos, tá bom? Então a gente precisa saber os efeitos disso aí. Quanto mais desmatamento acontece, reduz a quantidade de plantas. Isso significa dizer que vai diminuir a quantidade de chuva. E diminuindo a quantidade de chuva, o local vai ficar mais quente do que é, afetando na vida das pessoas, tá bom? Depois eu posto o vídeo complementar para que você possa ter mais ou menos noção a respeito dos impactos do desmatamento. Beleza, fera?